Oi, meu nome é Livs e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo levemente diferente do que eu costumo fazer. Normalmente eu trago reviews, eu trago listas de filmes, mas hoje eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Eu vou explicar como funcionam as premiações do ciclo de premiações do cinema. Sabe quando chega comecinho do ano e tem um monte de prêmio de filme que você não sabe o que significa? Então, eu tô aqui para te explicar como todas elas funcionam. Não todas, porque eu também sou filha de Deus, né? Mas, basicamente, hoje eu peguei as premiações principais indo até o Oscar. E eu vou explicar um pouquinho também de como funciona o Oscar para vocês. Se vocês quiserem um vídeo especificamente sobre o Oscar, sobre os tipos de votação, é só me mandar aqui nos comentários ou nas redes sociais que eu vejo de fazer um vídeo melhor, detalhado, explicando o Oscar. Vocês têm até março para isso, hein? Eu vou explicar as premiações em ordem cronológica, mais especificamente a ordem desse ano. Porque normalmente as premiações acontecem em uma certa ordem, mas ano passado, por exemplo, o Critics' Choice aconteceu depois do Globo de Ouro, o que não aconteceu esse ano. Eu vou explicar mais ou menos como funcionam essas premiações em relação ao Oscar, já que é mais ou menos esse o nosso ponto de foco ao longo de toda essa trajetória. Então vamos começar com a primeira premiação de 2026, que foi o Critics' Choice Awards. O Critics' Choice aconteceu no domingo passado, dia 4. Se você esteve na internet nesses últimos tempos, você sabe o escândalo que aconteceu nessa premiação. Escândalo para nós brasileiros, para eles estadunidenses não aconteceu nada. Mas simplesmente o Kleber Mendonça Filho foi premiado no tapete vermelho e nem sequer teve a chance de subir no palco para agradecer o prêmio. Nós brasileiros, fiéis como somos, ficamos revoltados na internet e assim a organização do Critics' Choice deixou ele subir no palco junto ao Wagner para eles apresentarem a categoria de melhor filme. Mas enfim, deixando a polêmica de lado, vamos explicar direitinho como funciona essa premiação. O Critics' Choice é uma premiação muito importante porque ela é um termômetro mais ou menos de como vai ser o Oscar. Eu digo isso porque ao longo dos anos foram notando-se muitas semelhanças entre os ganhadores do Critics' Choice e os ganhadores do Oscar. Isso não quer dizer que os votantes das duas premiações sejam os mesmos ou que eles tenham métodos semelhantes, mas parece que eles possuem os mesmos gostos. Outra coisa da hora dos Critics' Choice Awards é que as categorias desse prêmio são mais semelhantes às categorias do Oscar. E sim, falar de categoria é muito importante, porque depois do Critics' Choice eu vou explicar um pouquinho do Globo de Ouro e vocês vão ver como é maluco. Inclusive, se vocês assistiram o Globo de Ouro ano passado para acompanhar a vitória da nossa querida Fernanda Torres, vocês entendem muito bem como funcionam aquelas categorias bizarras do Globo de Ouro. Mas enfim, voltando ao Critics' Choice. É uma premiação muito legal para a gente ter uma ideia de como vai ser o Oscar. Mas ganhar qualquer um dos prêmios até o Oscar é muito importante para construir uma campanha convincente. E o que é uma campanha? É quando um ator, um diretor ou a equipe de produção de um filme promove o seu trabalho para a imprensa estadunidense, porque são eles quem escolhem os vencedores. Não a imprensa em si, mas a banca votante do Oscar é gerada por muitas pessoas e várias delas estão na imprensa estadunidense. Por isso que é muito importante fazer uma campanha que seja bem vista pelos olhos da mídia estadunidense. Agora que eu expliquei o Critics' Choice e esses conceitos mais básicos, eu vou passar pro Globo de Ouro, que acontece no domingo agora, dia 11, ou seja, no dia seguinte que eu estarei lançando esse vídeo. Diferente do Critics' Choice, o Globo de Ouro não é um termômetro muito da hora pro Oscar, porque as bancas votantes são muito diferentes justamente por causa daquele negócio de categoria bizarro que eu mencionei na sessão anterior. Não é que ganhar um Globo de Ouro não interfira na sua possibilidade de ganhar um Oscar. Claro que interfere, é muito importante para a campanha, como eu mencionei anteriormente. Mas diferente do Oscar, o Globo de Ouro, ele não depende exclusivamente da visão da mídia estadunidense. Até porque a banca votante dessa premiação é composta por críticos e jornalistas estrangeiros. Não que o Oscar não tenha votantes estrangeiros. Tem, mas é uma proporção muito menor do que os votantes estadunidenses.
E sim, eu vou ficar chamando eles de estadunidenses o vídeo inteiro, porque aqui somos um canal decolonial. Ao longo dos anos, o Globo de Ouro foi perdendo uma certa credibilidade que ele tinha por conta de certas polêmicas, principalmente envolvendo a banca votante, em termos de pouca diversidade, etc. Então a premiação passou por toda uma reestruturação e voltou a acontecer. Inclusive, acho que no ano de 2022 eles tiveram tipo um hiato, não aconteceu o Globo de Ouro e depois voltou a acontecer em 2023. E voltando a falar sobre as categorias malucas. No Globo de Ouro são divididas as coisas entre drama e musical e comédia. Então, qualquer coisa que não se encaixa em drama vai para musical e comédia. Por exemplo, as nominações ano passado de A Substância e as desse ano de Pecadores foram todas para comédia e musical, sendo que são filmes de terror. Então, isso dificulta um pouco a gente entender como seriam feitas essas premiações no Oscar, porque é tudo dividido. Por exemplo, ano passado, a Demi Moore, por A Substância, ganhou melhor atriz de comédia musical. E a Fernanda Torres ganhou melhor atriz de drama. Só que as duas estavam concorrendo à mesma categoria no Oscar. Então, por isso que a gente não pode considerar o Globo de Ouro um negócio tão específico para a possibilidade de ganhar um Oscar ou não. Mas ainda assim é importante a gente ficar atento a essas premiações, ainda mais, né? Porque o Brasil está aí no meio. Agora vamos falar do BAFTA, conhecido como Oscar britânico. Os BAFTAs acontecem no dia 22 de fevereiro. O BAFTA tem essa fama justamente porque tem uma banca votante com uma estratégia semelhante à do Oscar. Não é que sejam as mesmas pessoas, até porque é uma banca votante majoritariamente composta por pessoas britânicas. Mas ao longo dos anos foi se observando semelhanças entre os ganhadores do BAFTA e os ganhadores do Oscar. Mas é claro que às vezes existem diferenças. Porque, querendo ou não, o BAFTA é meio tendencioso e ele prefere premiar produções e profissionais britânicos. Mas, no geral, a banca votante das duas premiações pensa de forma semelhante e o BAFTA também categoriza as coisas de forma semelhante ao Oscar. Por isso que dá pra gente pensar e comparar um pouquinho melhor os prêmios do BAFTA e os prêmios do Oscar e como eles podem se relacionar. No caso, um ganhou o melhor filme aqui, outro ganhou o melhor filme aqui, ó, se parece. Agora vamos para a parte mais complicadinha desse vídeo, porque são muitas premiações. E como eu disse, eu também sou filha de Deus. Então eu não vou conseguir explicar uma por uma. Eu vou explicar uma base e depois eu vou especificando algumas coisinhas. A gente vai falar dos prêmios dos sindicatos e organizações. Para quem esteve bastante atento na internet nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia e com as queimadas que tiveram em LA ano passado, vão saber do que eu tô falando. Os sindicatos são basicamente comunidades de pessoas de áreas diferentes do audiovisual e elas fazem suas premiações entre si. Mas é muito legal falar dessas premiações porque os votantes das premiações de sindicatos são muito semelhantes e se sobrepõem aos votantes do Oscar. São pessoas de diversas áreas que têm muita competência no que eles fazem. Não é à toa que fazem parte de sindicatos muito importantes e da própria academia do Oscar. Então é muito interessante falar um pouco sobre essas premiações. Ganhar um prêmio de qualquer uma dessas premiações, porque são várias, ajuda a consolidar os favoritos da temporada e fortalecer ainda mais a sua campanha ao Oscar. Agora eu vou citar algumas das premiações que acontecem dos sindicatos. A primeira e mais famosa é o SEG, que é o Prêmio do Sindicato dos Atores, e ele acontece no dia 1º de março. O DGA é o Prêmio do Sindicato dos Diretores, e ele acontece no dia 7 de fevereiro. O WGA é o Prêmio do Sindicato dos Roteiristas, e ele acontece no dia 8 de março. E o PGA é o Prêmio dos Sindicatos dos Produtores, e ele acontece no dia 28 de fevereiro. O legal das premiações dos sindicatos é que tem de várias áreas diferentes, que nem montagem, fotografia, VFX, figurino, maquiagem, etc. Mas eu não soube de todas elas, eu só trouxe as
principais, digamos assim. Não gosto de falar isso porque todas as áreas do cinema são extremamente importantes. Mas eu não vou me estender muito no assunto porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. E finalmente chegamos ao Oscar. Acho que todo mundo sabe mais ou menos como funciona o Oscar, certo? Se você assistiu ele ano passado para acompanhar nosso querido Ainda Estou Aqui, acho que você sabe um pouquinho do que eu tô falando. Ele acontece no dia 15 de março. É a última desse ciclo de premiações do comecinho do ano. E eu tô falando só de premiações nesse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando sobre festivais, tipo o Festival de Cannes, Berlim, etc. Mas por hoje estou falando apenas de premiações. E o Oscar, teoricamente, é a mais importante delas. A mais reconhecida, né? Vamos falar a verdade. Primeiro, a gente tem que estabelecer uma coisinha. A nomenclatura dessa premiação é um pouquinho diferente. A banca votante é chamada de academia. Até por isso que o Oscar é chamado de The Academy Awards. São mais de 10.500 membros votantes divididos em 17 áreas técnicas. Nessa premiação a gente tem premiação de melhor foto, melhor figurino, melhor maquiagem, melhor ator, melhor atriz e a mais importante de todas, melhor filme do ano. Só que votar para melhor filme do ano é um pouquinho diferente. Para cada uma das categorias, você só fala o seu favorito ali e pronto, seu voto está contabilizado. Mas para votar para melhor filme do ano, existe um sistema meio diferente que foi implantado no ano de 2009. A votação preferencial. E é esse tipo de votação que bagunça as nossas previsões em relação aos melhores filmes do Oscar. Porque nela podem acontecer vários imprevistos. E é por isso que filmes como Green Book já ganharam o Oscar. Todo ano, 10 filmes são indicados a melhor filme do ano. Basicamente, como funciona esse processo? Todos os votantes vão fazer meio que um top 10 dos seus filmes por preferência. Ao longo do processo, vai ter muita redistribuição de votos, e assim que um filme atinge mais de 50% de preferência, esse filme vai ser considerado o melhor filme do ano. Na real, acho que eu me embolei um pouquinho na explicação, então eu vou tentar explicar melhor agora com exemplos. Digamos que o filme 1, o filme 2 e o filme 3 estão concorrendo a melhor filme. Os 3 filmes concorrendo, a gente pode pedir para os votantes votarem. Alguém coloca o filme 3 em primeiro, o filme 2 em segundo e filme 1 em terceiro. É feita uma contagem inicial dos filmes que ficaram em primeiro lugar. Digamos que o filme 1 ficou com 25% dos votos para primeiro lugar, o filme 2 ficou com 35% de votos para primeiro lugar e o filme 3 ficou com 40% de votos para primeiro lugar. Nenhum deles alcançou 50% dos votos, que era o objetivo. Então precisa ser feita uma recontagem. O filme 1 vai ser eliminado e a porcentagem dele vai passar para os respectivos segundos lugares de cada um dos votantes. Então vamos supor que houve essa recontagem e que a porcentagem do filme 1 foi passada para os filmes 2 e 3. Aí isso aconteceria que o filme 2 teria um 51% de preferência, enquanto o filme 3 teria 49% de preferência. E pronto. Assim, o filme 2 ganhou o melhor filme do ano. Mesmo que o filme 3 tivesse recebido mais primeiros lugares na primeira contagem, como o filme 2 estava mais em segundo lugar, ele recebe a porcentagem daquele filme que foi eliminado. Então, assim, um filme que estava em segundo pode ser o melhor filme do ano. E é por isso que a gente tem certos acidentes nas previsões. Basicamente, é isso. Se vocês quiserem um vídeo explicando melhor como funciona a premiação do Oscar, explicando direitinho cada categoria e talvez reexplicando o modo de votação de uma forma um pouquinho mais simples, porque eu acho que ficou meio difícil de entender, aí vocês me avisam tanto aqui nos comentários quanto nas minhas redes sociais. 2026 começou com tudo e minha meta para esse ano é tentar fazer mais conteúdo em outras redes sociais para vocês. Tentar fazer vídeos um pouco mais curtinhos. Ver se cresce, se alavanca, né, o canal, que também é uma das minhas metas para 2026. Mas enfim, é isso. Até o próximo vídeo e tchau!